Olá, hoje estamos mais uma vez aqui com o Psicotalk e convido aqui os meus amigos para estar conosco falando sobre assuntos muito relevantes. E eu tenho certeza que vai acertar aí na situação que você está passando no cotidiano, porque afinal de contas, quem não passa por isso? E já quero apresentar aí os meus amigos que estão aqui comigo hoje para a gente fazer esse trabalho gostoso. Por favor. Já vi que ela está nervosa aqui, hein? É, o segundo Psicotalk aqui, eu me apresento, né? Sou a Gabriela, sou psicanalista, sou terapeuta, familiar, e estamos aqui para falar mais um dia aí sobre família, né? E quem é que não tem uma família, né? Todos nós fomos constituídos através de uma família. Verdade. E é muito interessante tudo isso, né? Porque o principal contato do que é sociedade vem justamente pela família. Meu nome é Rodrigo Freitas, também sou psicanalista clínico e junto aqui com meus colegas, estamos aqui para falar sobre esse assunto bem gostoso, né? Família. Família. E quem não tem uma, como disse a Gabi, né? Mas olha que interessante o tema de hoje. O olhar da psicanálise sobre a formação de famílias funcionais e disfuncionais. Uma família funcional, né? É uma família caracterizada por um ambiente saudável, constituída com membros que podem crescer juntos, aprender, se desenvolver emocionalmente de uma maneira positiva. E uma família disfuncional é aquela que é o contrário de tudo isso. Às vezes não tem um ambiente saudável, às vezes não tem um ambiente favorável, e muitas vezes a família até é constituída de uma forma, principalmente hoje em dia, até onde as pessoas não entendem o valor de uma família, né? E engraçado que eu me lembro da minha mãe falando assim, casar não é casaca, né? E as pessoas acabam achando que casar é brincar de casinha e acaba formando famílias aí que infelizmente se tornam disfuncionais. O que vocês têm a falar sobre isso? Sobre essa funcionalidade e essa disfuncionalidade? Eu começo? Então Vai, tá bom. Vai você agora. Bom, acho que quando nós olhamos para esse parâmetro, né? O que é família, acho que pelo olhar de hoje dentro da sociedade, a gente precisa mensurar um pouquinho do que foi, né, no passado. Porque antigamente constituía entre pai e mãe, né? E hoje nós vemos uma variedade do quesito família. Tem a mãe solteira, tem o pai solteiro, tem as pessoas ali do mesmo sexo, né? E tá tudo bem. Acho que o parâmetro do que é família é cada um saber qual é seu papel ali dentro. O papel da sua responsabilidade. O que a gente vê muito disso é pais transferindo, ou cuidadores transferindo essa responsabilidade para os filhos, né? Principalmente nesse ambiente de criação. Porque, querendo ou não, quando nós falamos quesito família para uma criança, é justamente essa formação desse cidadão pelo qual ele vai se comportar diante da sociedade, né? E o que seriam esses papéis? É até interessante o Rodrigo falar sobre isso, que até veio uma questão, né? A minha mãe, ela falava assim que ela era arrimo de família. Então, ela era responsável por aquela família. E olha, e é até interessante a responsabilidade que os pais colocam em cima dos filhos. E esses filhos carregam isso por um bom tempo. Por essa responsabilidade da família. A responsabilidade do quê? De trazer o dinheiro, de pagar as contas, né, quando já está adulto. E quando é criança, até a responsabilidade da criança decidir que horas que eu vou comer, que horas que eu vou dormir. E isso vai gerando o quê? Quando a criança se torna um adulto, a responsabilidade que ela tem daquela família ali. E aí minha mãe, né, antigamente falava arrimo de família, né? E ela sempre falava isso, né? Eu sou arrimo dessa família, do quê? Da família dela com a minha avó. E ela traz essa responsabilidade de cuidar daquela família, de trazer o dinheiro. E olha como que isso se torna pesado. Por quê? Porque se um filho, ele pega a responsabilidade dos pais, quando ele chega na fase adulta, e quando ele for formar a família dele, como funciona? Aí começa a dar aquele embaraço, porque ele forma uma família e aí ele tem aquela responsabilidade daquela família que ele vivia, que aí já se torna o quê? Os parentes dele. Já não é mais a família dele. A família dele é o que ele está constituindo, de uma nova mulher, de outros filhos. E aí como que fica? Eu com duas famílias
dois pesos, né? E até entender isso mentalmente, por isso que é importante fazer terapia. Ir para uma terapia para saber separar parentes, família nova, responsabilidade aqui, senão fica muito pesado. E isso vem desde lá de trás e vem trazendo, que vem de gerações, né? E é importante o quê? Entender o papel de cada um. Se eu sou filho, eu tenho que me posicionar como filho. Eu não posso ser o pai da família, eu não posso ser a mãe da família. Eu só vou ser a mãe quando eu tiver a minha família, né? Sim. E olha que interessante, né? Você falando sobre isso, Gabi, eu me lembro que antigamente quem ficava em casa com posse do controle remoto da TV era sempre o pai. Né? Ele chegava do trabalho, o controle remoto ia para ele, porque é ele quem comandava ali, articulava, né? Tudo aquilo que estava funcionando. Hoje, quem manda são as crianças, né? Porque você chega em casa, elas estão ali no desenho, com o controle remoto ligado, e às vezes o pai pede, olha, eu quero assistir um jornal, aí acontece a birra, né? A briga, enfim, que é uma luta para adquirir isso. Isso seria uma disfuncionalidade. Isso, é uma família já está se tornando ali disfuncional, né? Já está, o quê? A criança controla tudo e os pais hoje não têm voz. Acho que é até um pouco que a gente falou no outro, né? No outro, né? Tipo, o excesso de liberdade, né? Sim. Quando os pais não conseguem regir a própria regra dentro de casa, entende? Não tem a própria autonomia. Verdade. Então, é o filho que domina, é o filho que pode tudo, né? O excesso de aceitação, né? Que a gente tem comentado bastante. E o grande problema de tudo isso é ir lá fora. Por quê? Quando nós criamos esse quesito, né? De filhos, né? Nós estamos criando os filhos para quem? Para o mundo, né? E de qual forma os pais de hoje estão criando essas crianças, né? Por quê? Falta um pouco de frustração, falta um pouco de limite, né? Então, dentro de tudo isso, se eu não consigo criar um limite dentro da minha casa, como que eu vou conseguir ter um limite lá fora, né? E isso acaba atrapalhando o quê? No desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento desse entendimento do que é família para essa criança, né? E por que vocês acham que hoje isso está acontecendo? Né? Esse excesso de permissão, esse excesso de entregar tudo que a criança quer, o adolescente quer. Eu acho que é a questão dos pais não saber colocar o limite, impor o limite, né? E deixar o filho fazer tudo. E aí que tá, né? A imagem que tá passando para essa criança, ela vai interiorizando, e que nem o Rodrigo falou, aí quando tá na fase adulta, quando vai pra vida, não teve frustração, aí a vida vai bater. Exato. Sim. E aí quando chega lá fora, né, da casa ali, do ambiente familiar, ele vai falar assim, nossa, eu não sou mais a majestade, eu não sou mais o rei, e agora? Como que fica? Mas também será que não seria um pouco... eu falto, né, enquanto pai, enquanto mãe, também. E aí eu quero repor suprir esse amor, né? Excesso, né? Esse amor. Então, para que eu consiga suprir tudo isso, eu começo a ser permissivo demais, porque eu acho que isso é uma linguagem de amor. Também. Aí deixa muito na internet, muito nas redes sociais, aí falta esse amor, né? Esse carinho, esse pai ou essa mãe ali, e o filho vai tomando o espaço. Ele vai tomando aquele espaço, só que depois que ele sair daquele limite ali daquela casa, como que fica? Sim, sim. Aí eu acho que eu posso tudo, né? Tudo eu posso. Ou as pessoas precisam me servir, né? Porque eu sempre fui servido. E eu acho até engraçado quando nós olhamos para tudo isso, né? Eu acho que essa terceirização dos pais tem acontecido muito, né? Então, o pai chega cansado do trabalho, aí, querendo ou não, quando você tem uma criança pequena dentro de casa, ela vai exigir o quê? Sua atenção, independente se você tá cansada ou não. Para ela, é o pai chegando, a mãe chegando, né? E aí, a primeira coisa que a gente vê hoje em dia, né? Principalmente quando nós fazemos atendimento com a própria família, eles terceirizam para um celular, eles terceirizam para a TV, né? Eu acho engraçado que quando tem um conflito familiar, que você coloca todo mundo sentadinho um do lado do outro, você vê discussões entre o pai e a mãe
E em momento algum eles dão ouvido para aquela criança. E normalmente a criança tá tentando chamar a atenção de qual jeito? Fazendo birra, né? Uhum. Fazendo bagunça. Por quê? Porque ela quer ser vista, ela quer ser olhada. E a partir do momento onde você começa a terceirizar esse movimento, essa criança vai se criar de qual forma? Mais distante possível. E aí, quando a gente vê na fase da adolescência, é aquele adolescente que não quer sair de dentro do quarto, né? É aquele adolescente que não tem paciência de conversar com os pais. Por quê? No momento que ele precisou, os pais fizeram o quê? Terceirizaram tudo isso. Terceirizaram. Né? Então, a birra é uma característica de quem quer chamar atenção. De certa forma, sim. Porque é assim, ó, que nem na família funcional, o que acontece? Reúne aqui, que nem a gente tá aqui na mesa, vamos conversar. Por que você tá fazendo birra? O que tá acontecendo? O que você precisa? E você aí tá querendo. ele fala ali e tem uma reunião familiar e aquilo é resolvido. Sim. E agora, quando tem uma família disfuncional, o que acontece? Deixa essa criança aí, que não sei o quê, não conversa, não tem aquela conversa. E hoje em dia, os pais, que nem o Rodrigo falou, as famílias estão diferenciadas. Às vezes tem mãe solteira, às vezes o pai só com a criança. E aí não tem essa conversa, porque também eles não tiveram. Vem de gerações. Repetindo padrões. Isso, repetindo o padrão. E aí a terceiriza também, então. Deixa que a escola educa. Deixa que a sociedade educa. Sim. Deixa que a polícia educa. Alguém vai educar essa criança? Não. Quem tem que educar é a família. Porque a família é o ambiente onde que você vai se sentir seguro e você vai se sentir acolhido para depois você ir para o mundo. Sim. E olha que interessante, né? Você falou uma coisa que me chama a atenção. A escola educa, né? E, na verdade, a escola não é para educar, a escola é para ensinar. Para ensinar, né? Ensinar sobre matérias, né? E não para educar. Educar é a função de pai e de mãe, né? Ou daqueles que cumprem esse papel. E é interessante que com os meus filhos, né? E como todos sabem, eu tenho 9 filhos, né? E com os meus filhos eu sempre procurei ir à escola e expressar isso. Vocês são extensão da minha casa, mas daqui vocês ensinam matéria, né? Então qualquer eventualidade que tenha, me chamem, que eu estou junto com vocês, eu estou parceiro de vocês para que a gente possa crescer juntos, né? E às vezes isso de fato não acontece, né? Os pais chegam lá e acontece alguma situação e eles vão brigar, vão discutir, vão apontar dedos, como se fosse uma responsabilidade do professor, do coordenador, do diretor, né? Da pessoa que cuida das crianças na hora do intervalo, né? E não é uma responsabilidade deles, né? Você falando sobre a extensão, né? A extensão também simboliza o quê? A imagem que você está passando para os seus filhos. Sim. Então, a imagem que eu passo para eles... Porque, assim, quando acontece de uma criança ou de um adolescente dar problema na escola, você pode ter certeza que tem algo ali na família. Tá acontecendo alguma coisa na família. E aí ele traz para a escola... Até para reivindicar, né? Isso. Exato. E o que eu tô passando aqui para essa escola? Porque eu tô rebelde? Porque eu não quero estudar? Vem lá do berço, né? Sim. Do berço familiar. E não só adolescente, mas adulto também. Numa empresa, num trabalho, não consegue desenvolver um trabalho. Qual é a imagem que a família passou para ele? E por isso nós temos muito adultos infantilizados, né? Exatamente. Corpo adulto, mente infantil. Interessante. E antes do Rodrigo colocar aí, eu queria só fazer uma observação que está aqui no briefing. Uma família disfuncional, geralmente ela tem uma comunicação pobre, uma falta de empatia, de respeito, né? E o Rodrigo sabe que eu sou apaixonado por essa palavra empatia. Também os limites são distorcidos, como nós já falamos, conflitos, né, que destroem um ao outro, papéis rígidos demais ou às vezes frouxos demais, né? E a transmissão, que é essa de geração em geração de traumas, né? Exatamente. Eu ia até comentar sobre isso, né? Eu acho que quando nós paramos um pouquinho para olhar o que foi a nossa história como infância, a gente vê, posso falar por mim assim, a quebra de paradigma, né? Eu venho de uma família muito altamente rigorosa, onde se educava de qual forma? Pelos antigos, né? Na base da porrada, né? Então, naquele tempo, na geração dos meus bisavós até os meus avós, aquilo era
educação daquele tempo. Uhum. Quando chegou na geração da minha mãe, se manteve. Quando chegou da geração da minha mãe, pra mim, mudou. É. Por quê? Minha mãe teve o entendimento que não é batendo que vai se educar, entende? E quando vem pra minha geração, eu vejo que eu ressignifico tudo aquilo de novo, entende? Tentando fazer o quê? Quebrando até o próprio padrão pelo qual a minha mãe teve de entendimento do que é criação, do que é ser família, né? Então, o grande problema é que quando a gente vê essa repetição, como vocês disseram, dentro da escola, o comportamento agressivo que aquela criança tá tendo, porque como é a comunicação dentro de casa, entende? Aí você chega em casa lá, os pais quebram pau feio dentro do... Não tem comunicação, dentro né? do ambiente ali, o filho nada pode, o filho não é ouvido, né? E aí a gente vê também em relação à construção de tudo isso, a construção daquele ambiente e o quanto que ele impacta dentro de casa, né? Sim. E na vida, né? E na Sim, vida. é para sempre, né? Pra Exato. sempre. Você carrega para sempre. Que a Gabi até iniciou falando, né? Que quem não tem uma família, porque a família é de onde sai o médico, onde sai o psicanalista, onde sai o pastor, Sim. o padre, né? O médico, o engenheiro, enfim, toda a nossa estrutura é feita sobre uma família. Mas se essa família não consegue manter padrões certos, isso acaba por prejudicar. E é interessante que eu ouvi de uma personalidade, né, e de fama, que ela falou algo que mexeu, né? Eu não sou tão antigo assim, embora tenha 50 anos, né? Mas em algumas vezes eu dei algumas palmadas, né, nos filhos. E quando eu ouvi o que essa personalidade falou, isso mexeu comigo, porque ela disse o seguinte: se você educa batendo, você está ensinando que bater é uma forma de resolver problemas, né? Então, quando ele se torna um adulto, ele vai falar, eu vou bater porque eu vou resolver o problema. E isso impactou muito em mim, né? E eu falei, cara, é verdade, porque se eu ensino que para resolver um problema eu preciso pegar o chinelo e dar uma palmada, significa que eu estou ensinando o meu filho que para ele resolver o problema lá fora, ele tem que bater. E eu falei, cara, é hora de mudar o perfil desse pensamento, né? E aí, eu sempre fui muito de diálogo, mas aí eu comecei a dialogar mais. E uma outra coisa que me chama a atenção, como eu disse, é a palavra empatia, porque para mim empatia não é só se colocar no lugar do outro, porque é muito pouco. Eu acho que empatia é estar com o outro no lugar que ele está e ajudá-lo, né, a evoluir naquele papel. Foi onde nós resolvemos, né, levar para a escola um projeto bem interessante, que é falar sobre projeto de vida emocional, né? E algumas escolas estão aderindo isso. Nós temos, de forma particular, eu e o Rodrigo indo em algumas escolas trabalhar esse projeto de vida emocional, porque muitas vezes o que você falou é muito sério. Nós levamos para a escola, para o ambiente de trabalho, aquilo que nós vivemos no nosso ambiente chamado lar, né? E nós estamos percebendo que isso tem surtido um efeito muito legal. Porque quando você fala sobre essas emoções, né, com a criança na escola, com o adolescente na escola, ele começa a refletir e falar, peraí, eu preciso mudar. E a gente está tendo várias experiências muito interessantes que de fato é essa extensão da casa. Se eu trabalho isso junto com os pais, que também passam por terapia, né, evoluem enquanto cidadão, com certeza a escola vem com essa base também. Eu ajudo as crianças a evoluírem e mudarem o padrão da família também, né? Sim, com certeza. E é interessante, Ricardo, você falar, porque assim, ó, os pais também, eles geram uma expectativa muito grande em cima desses filhos. Sim. E quando a gente recebe um adulto no consultório, o que acontece? O que os pais lançaram em cima desse filho, o que eles não foram, aí lança ali, e até esse projeto emocional é entender o que esses adolescentes querem para eles, não para os pais. Sim. Não para a família. Por exemplo, às vezes a pessoa é um médico e ela não quer ser médico. Ela queria ser outra coisa. Mas o pai era médico, a mãe era médica e colocou em cima daquela criança, não, você tem que ser médico. E não deixou a criança falar, verbalizar. Não, mas eu quero ser outra coisa, não quero ser médico. E legal, né, que você traz isso, né? E isso você está dando um exemplo de uma coisa interessante,
né? Como você está nos acompanhando, deve falar, nossa, mas médico está seguindo uma carreira legal. Mas isso são fatores positivos. Mas e os negativos? Né? Também. Né? E os negativos de repetir padrões? Eu vejo meu pai batendo na minha mãe, eu vou manter isso, porque bater é uma coisa boa. Ou agredindo verbalmente, bom, isso é normal, né? E aí até me lembro de um caso onde um amigo dizia assim, mas na minha casa isso se torna normal, todo mundo faz isso. Não, mas não é normal, né? E olha só que legal. E às vezes isso não é consciente, é inconsciente. Sim. A pessoa, ela tá vendo aquilo e vai introjetando, vai recebendo aquilo. Tem até uma historinha, né, que é interessante, que a linguagem do inconsciente é uma história. Então, uma historinha é, a moça tá lá, casada, e ela pega e vai fazer um peixe pro marido, e aí ela pega a frigideira e cortou a cabeça do peixe, cortou ali o rabo do peixe e colocou lá na frigideira. E a frigideira dela, moderna, grande. E o marido pergunta assim, mas por que você corta a cabeça e o rabo? Não, é porque minha mãe fazia isso. Aí ela falou, mas você já soube por que a sua mãe faz isso? Ela falou, não, eu vou perguntar. Aí ela pergunta para a mãe. Aí a mãe chega e pergunta, mãe, por que você corta, né, a cabeça do peixe, a cabeça e o rabo? Olha, bem pensada, eu não sei, porque a minha mãe fazia isso. Então ela vai perguntar para a mãe, que ainda está viva. E a mãe pega e fala assim, sabe o que é? É que a frigideira era pequena, então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Então tem padrões que repetimos que a gente nem sabe. Nem sabe de onde que vem. E aí que entra a psicanálise, a terapia. Porque nós somos o quê? Ciaçais do inconsciente. Vamos investigar o porquê vem aquele padrão. E não é necessário você repetir aquele padrão. Você já tem uma frigideira enorme. Sim. Você pode deixar o peixe por completo ali. Então, isso é interessante para entender quais são as raízes familiares que nós trazemos dentro do nosso inconsciente, que às vezes não sabemos. Verdade. E o problema é que isso vai causando outros fatores em nós, né? Porque isso a gente está falando de coisas pontuais, mas às vezes a gente não repete esse padrão de cortar a cabeça e o rabo do peixe, mas a gente fala, não, tem que fatiar o peixe, porque senão não vai caber, mas eu não vou lavar mais peixe, porque, né, então começa a surgir outros fatores que podem ser prejudiciais, né? Sim. Exato, e eu acho que com o tempo tudo isso vai se ramificando, né? Nem sempre seguindo aquele mesmo padrão, mas de uma forma diferente. Há pouco tempo atrás, eu peguei um caso de uma paciente, né, onde o pai dela era alcoólatra, porque o avô era alcoólatra, o pai via toda aquela cena, caiu no alcoolicismo, que fala, né? Alcoolismo. Alcoolismo, é isso mesmo. no alcoolismo. E em determinado momento, ela falava assim, não, eu não quero seguir nisso, né? Não é o padrão de vida que eu quero seguir. Qual é o modelo de marido que ela arrumou? Alcoólatra. Ou seja, ela tentou tanto fugir daquilo que perseguia, né, que acabou transferindo isso para uma outra pessoa, arrumando uma outra pessoa que fosse o espelho daquilo que ela vivenciava dentro de casa, né? E a partir do momento onde ela traz esse algo inconsciente para o consciente, ela fala assim, pô, mas tá isso, eu tô seguindo, tô continuando o padrão de qual forma? Que minha mãe seguiu. Familiar, né? Então, pra gente ver o quanto uma estrutura familiar, né, que a gente costuma brincar, né, a família margarina, né, é importante, né? Pra quê? Para o desenvolvimento do cidadão, da criança, né? Pra quê? Porque lá na frente, tudo isso que ela vai buscar como que referência? O pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora, né? Nós perdemos um pouquinho aquela essência de família, e aqui eu não tô falando de padrão de família, mas é a essência de família, né? É aquela família que se senta à mesa, né? Pra fazer uma refeição, uma família que não tem o uso da tecnologia, né? Então eles sentam, eles conversam, eles batem papo. Costumo falar sempre isso. Hoje a gente não dá valor à mesa mais, né? Você até trouxe hoje já que a
a respeito da mesa, né? E a mesa é um lugar de comunicação, né? De troca, de bate-papo. Hoje a gente senta à mesa, as pessoas cada um no seu celular e preocupada em ser instagrável, né? Uhum. E tirar foto de tudo, do que tá Imagem, comendo, tudo. tirar foto do lugar, postar, ver o que o outro tá comentando, mas a gente não faz essa troca mais, que a base de tudo é o diálogo, né? E o diálogo é o que fortalece tudo isso. Porque aí a gente percebe com os filhos, onde a gente não está sendo assertivo, Uhum. né? Os filhos percebem com o pai. E tem essa dinâmica de, às vezes, até colocar suas insatisfações, né? Olha, eu não estou gostando disso. Olha, estou gostando disso. Parabéns por isso. Olha, melhore ali. Porque a gente está tão preocupado com outras coisas, com tecnologia, com... Não que não seja importante, eu não estou falando contra a tecnologia. Uhum. Aliás, eu sou muito a favor. Mas nós precisamos saber dosar, porque isso também influencia na funcionalidade ou não de uma família, né? Sim. Falando da minha família, né, experiência, eu nunca tive, assim, a questão de sentar na mesa, conversar ali, pai, mãe. Meu pai trabalhava muito, mas eu tive um tio que eu sentava na mesa e eu conversava com ele, e ali ele muito sábio, ele conversava e eu tirava, fazia perguntas, tirava conclusões ali, sugestões, e aí você falando da mesa, é importante isso, porque a gente conversava na mesa e na hora do almoço. Uhum. Então, assim, reunião de família era na casa dessa minha tia e do meu tio. E aí chegava lá, eu sentava do lado dele e falava, então, tio, tá acontecendo tal coisa, tal. Aí ele falava comigo, debatia. Só que hoje você vê que não tem mais tanto isso. Não, hoje a gente vê belíssimas construções, né? Apartamentos lindíssimos, Sim, casas sim. maravilhosas, Sim. que você entra e fala, nossa, né? É coisa de outro mundo. Mas não tem mesa. Não tem mesa. Não tem Ou a mesa é bem pequenininha, né? né? Que cabe um ou dois. Um Ou só um só, balcão. né? Um balcão ali. Porque não tem mais isso. E até trago aqui um dado, né? Esse podcast está sendo gravado no mês de setembro e a gente fala muito sobre Setembro Amarelo, mas até um dado interessante. Nós sabemos que depois da Revolução Industrial, né, o Brasil começou aí, ter muitas empresas que foram se instalando aqui e o pessoal começou a sair do campo, né, para vir para a cidade, porque eu quero levar um padrão de vida melhor. Uhum. Só que no campo tinha uma coisa muito específica, né? A família acordava 4 horas da manhã, a mãe levantava-se para preparar aquele café da manhã, aí o pai e os filhos mais velhos tomavam aquele café juntos, saíam para a roça, né? A mãe já levantava os filhos mais novos, preparava o almoço, fazia sua mochilinha, 11 horas da manhã ela ia até o campo, onde o pai estava trabalhando com os filhos mais velhos, estendia um lençol no chão, abria ali as panelas, né? E eles comiam todos juntos, batiam papo, terminava, ela fechava aquilo tudo, pegava, jogava a mochilinha nas costas, pegava os filhos mais novos, ia para casa, né? Aí ia lavar a louça, ia preparar ali a limpeza da casa, enquanto o pai e os filhos mais velhos ficavam trabalhando no campo. Dava 5 horas da tarde, eles voltavam para casa, ela já tinha dado banho nas crianças, acendido o fogão a lenha, preparado aquele cafezinho. O pai e os mais velhos sentavam novamente com a família, tomavam café, iam se banhar, né? Se banhavam, aí o almoço, a janta já estava pronta, sentavam todos à mesa e ia contar como foi o dia, da mãe ali em casa com os mais novos, do pai com os mais velhos no campo, e tinha essa troca. Com a Revolução Industrial, os pais quiseram ir para a cidade para cuidar dos filhos, para dar uma situação melhor, né? Essa é a expressão. Quero levar uma situação melhor para os meus filhos. E vieram para trabalhar nas empresas, só que com isso algo muito precioso foi roubado, que foi o tempo de qualidade, né? Com qualidade. E aí disse alguns estudos que nesse período os pais começaram a se suicidar por volta dos 40 anos de idade e geralmente aos domingos, logo quando escutavam a musiquinha do Fantástico, né? Então eles se suicidavam porque perdi a minha qualidade, perdi minha família, perdi meu tempo. E consequentemente nos anos 2000 mais ou menos isso começou a acontecer com as mulheres, né? Que vocês têm uma luta que até hoje por igualdade, né? Não acabou essa luta de vocês começaram lá atrás, mas ainda lutam muito para alcançar um lugar que vos cabe.
E aí as mulheres também foram inseridas nas indústrias, né? Sim. E começaram a trabalhar e também começou a perder essa qualidade porque os filhos começaram a ser terceirizados, né? Para várias situações. E as mulheres também começaram a se suicidar porque perderam esse tempo de qualidade. E, consequentemente, em meados de 2005, né, mais ou menos, crianças a partir de 8 anos de idade começaram a se suicidar e esse número crescer alarmantemente entre os jovens, né? Aí fica um questionamento, por que será? Será que não foi essa falta, né, dessa convivência, dessa família funcional, onde os pais conversavam com os filhos, né? O final de semana eles iam fazer seresta, Sim. né? Tocar o violão, sentar em volta da fogueira, bater papo. E será que não é por tudo isso que nós estamos passando, porque estamos passando agora? Cadê o tempo de qualidade com as nossas famílias? Né? Cadê essa funcionalidade do diálogo, da conversa, da empatia, né? Da troca, da verdade? Será que isso também não está contribuindo muito para que, até vou falar algo aqui meio audacioso, mas para um suicídio emocional? Eu tenho visto bastante, eu acho que a gente tem bastante essa troca, esse momento, até quanto de qualidade, né? Esses tempos atrás eu fui no shopping e fiquei observando, deixei o celular no bolso, falei assim, não, deixa eu observar um pouco, né? E eu peguei uma família onde os 3 estavam no celular, entende? E aí, tipo assim, eu lembro que o pai tava tentando se comunicar, olhando pro celular, e enquanto o filho tava lá comendo e no celular, eu falei assim, mas cadê a troca? Né? Cadê o olho no olho, né? Eu acho que o que tem morrido, como a gente tá falando, tem morrido muito essa aproximação. A gente tá deixando muito pro virtual e esquecendo o nosso básico. Aquilo que a gente aprendeu de eras atrás, que veio de herança da nossa família. O afeto, né? O afeto, o carinho, não tem... Até uma expressão que eu tô usando bastante ultimamente. A gente tem a inteligência artificial, né? Que é algo que eu amo, viu, gente? É muito legal. Mas nós estamos substituindo a inteligência artificial por relacionamentos artificiais. Exato. E não é à toa que quando hoje nós que estamos aí dentro das escolas, quando você vai cumprimentar um adolescente, ele se assusta, entende? Porque ele já não tá mais habituado a, tipo, um aperto de mão, um abraço, né? Obrigado. Não, as pessoas, as próprias crianças estão perdendo isso, por quê? Porque isso já está morrendo dentro das próprias famílias, entende? E aí, como eu estou criando essas crianças, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós sempre fazemos para os pais. E como essas crianças adulto, como que eles vão ficar? Exatamente. Sim. Eu lembro o Rodrigo tem a avó dele ainda. Eu não tenho mais minhas avó. Mas eu lembro que todo sábado e domingo minha mãe falava, vamos pra casa da sua avó? Sim. Aí pegávamos, né? Eu vim de São Paulo, eu pegava o ônibus, né? Aí quem é aí do Campo Limpo, aí já sabe onde que eu tô falando. Aí andava de ônibus 1 hora andando de ônibus, 1h30 pra chegar na casa da minha avó. E ainda tinha que descer numa rua, subir, e eu ia toda feliz. Por quê? Porque eu queria comer a comida da avó, eu queria comer, que ela fazia canjica, né? E isso traz boas memórias, boas recordações. É família. Tudo bem que era disfuncional, tá, gente? Mas qual não é? A gente tá procurando se acertar. Mas era família, né? Então, assim, eu chegava lá super feliz, aí tinha minhas primas, e a gente brincava. Então, isso, olha só que interessante. Isso traz o quê? Memórias boas. Sim. Eu até tenho uma memória, eu falei do peixe, né? Mas tem uma memória que minhas meninas não gostam, que eu coloco louro no feijão. O Ricardo, ele é cozinheiro. E aí minhas meninas falam, por que que você coloca louro no feijão? Eu falei, porque eu lembro da minha avó. É isso mesmo. Eu também coloco. Os meninos, de vez em quando eu cozinho pra eles, tá lá o lourinho no feijão. E aí, ó as lembranças que eu trago. Agora, esses adolescentes, essas crianças, que lembranças eles vão trazer desse afeto, desse carinho, desse amor que teve, né? De vó. Eu não tive vô, mas eu tive muita presença de vó. Sim. Né? Das duas partes. Da minha outra avó, que era do Rio de Janeiro, era legal que a gente ia, e quando chegava lá no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro vai saber, tem um refrigerante que chama Mineirinho. E eu falava, olha, dá até água na boca, eu quero ir pro Rio para tomar Mineirinho e grapete. Olha só, que interessante. Mas é memória afetiva mesmo. Então, assim, é gostoso. Agora, e agora?
Como que vai funcionar tudo isso? Olha que interessante. Minha avó e meu avô maternos, eles moravam no Rio. E a gente ia passear lá, né? E a minha avó fazia assim... São Paulo não é muito comum açúcar cristal, né? Sim, é mais o refinado. É. E aí a gente chegava lá, minha avó falava assim... Ô Zé, pega aí o açúcar, que eu vou encher a mão dessas crianças de açúcar. E ela enchia a mão da gente de açúcar cristal e a gente... Nossa, comia aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. E em casa a gente não usa açúcar cristal porque me traz sofrimento, porque eu lembro dela. Olha só. Olha aí. Você vê? Que interessante. Tá bom, então... Agora fala da não, sua avó. agora eu vou falar da minha avó. Vai falar. Bom, eu acho que eu ainda tenho minhas duas avós, né? Mas a que convive comigo no meu dia a dia é minha avó paterna. Meu xodó, né? Não posso falar muito aqui, porque senão eu choro. Mas para vocês verem o quanto eu tento ainda manter algumas raízes pelo qual eu fui ensinado, né? Minha avó gosta muito de tomar o cafezinho da manhã, fazendo a fofoquinha da rua, né? Então, todos os dias eu levanto, né? Passo lá na casinha dela, nós tomamos um cafezinho. Almoço todo domingo é na casa da avó. É o quê? É o frango assado, a coca e o macarrão, entende? Ou seja, ainda assim, tanto eu quanto os meus irmãos, né? A gente tenta trazer essa raiz, né? Meu pai, por exemplo, vai lá no dia de domingo justamente para comer a comidinha da minha avó, né? Por quê? Porque a gente ainda tenta se manter. E eu acho engraçado que, obviamente, nem sempre a gente tá sentado na mesa, mas a gente sempre tá sentado em círculo, simbolizando como se fosse uma mesa, né? E aí é um momento onde a avó conta uma fofoca, aquele velho assunto, né? Você sabe quem morreu? Né? Aí meu pai traz a vivência dele, né? Eu trago um pouco da minha. Aí, de repente, o meu avô vem e fala um pouco sobre o time e a gente faz aquela troca gostosa. Mas o quanto isso tá faltando nos outros lares, né? E aí a gente tem visto muito esse impacto dentro das outras famílias. Porque nem todo mundo tem a sorte ainda de se ter uma família funcional. Sim. Né? Não, na verdade, eu acho que todos nós temos uma família que tá ali bem no meiozinho ali, né? Na média. Que horas funcional e hora disfuncional. E acredito que isso acontece com todos. Mas o interessante de tudo isso é nós prestarmos atenção, por isso... Né? A Gabi traz tanto aqui, a terapia é importante, a terapia é importante, para que nós possamos perceber aonde está faltando isso, para que a gente comece a melhorar, né? Mudar, procurar ser um pouco mais assertivo, prestar mais atenção nos sinais, porque a gente fala muito por sinal, né? O jovem está muito quieto, peraí, então por que está quieto? O que será que está acontecendo? Será que eu estou conversando com ele só aquilo que eu quero conversar? Só aquilo que é importante para mim, né? Ou eu tô dando atenção naquilo que é importante para ele também. Eu entro no universo deles, né? Porque você pega um adolescente, eu tenho entrado no universo dele para entender, e eu me lembro de um dos meus filhos que eu até conto isso aí nas escolas. Meu filho queria ir para uma rave, né? Pai, eu quero ir para uma rave. Eu falei, não, você não vai para uma rave. Porque me falaram que rave é regada com drogas, né? E aí eu, Ricardo, o que eu imaginava? Um portal na entrada, assim, cheio de drogas, né? Quando ele entrasse, pessoas com bandeja, falando, olha, pega uma droguinha aqui, ó, toma ali, né? Bebida pra tudo quanto é lugar, só você pôr a boca lá, a bebida já cai. Um chuveiro, né? Com vodka caindo. Bela imaginação sua. Ótimo, né? Porque todo mundo falava que a rave é mesmo. Tem sim, como qualquer lugar tem, né? Mas qual foi a base que eu dei para os meus filhos? Legal. É porque ele pode optar por usar ou não, por querer ou não, assim como eu também. Então eu preciso sair desse estereótipo que criam e entrar no universo. Eu falei para eles, aí ele falou, é verdade, pai, é desse jeito, mas eu não quero isso para mim. Eu quero ser diferente. E eu falei, caramba. E eu falei, então tá bom, então eu vou te levar lá. Óbvio que para ver se era do jeito que eu pensava. Mas aí eu fui levar, deixei ele lá, no lugar, né? Porque as redes são uns lugares bem escondidos. Deixei ele lá e falei assim, ó, tá bom, então eu te levo lá, te deixo lá. E quando for mais ou menos 1h da manhã, eu vou te buscar. Ele falou, velho, você tá ficando doido. É lá pelas 8h da manhã. Falei, então tá bom. E deixei ele lá. Quando foi 2h, ele me ligou, velho, vem me buscar. Tá não vendo? é do jeito que eu achei que fosse.
Entendeu? Mas Então, é às a vezes, base, né, que você deu pra ele. isso, e aí eu tenho um amigo, inclusive ele é padre, chamado Paulinho, ele uma vez disse assim pra mim, o importante é o modelo de alicerce que você constrói. Exato. Se você constrói um alicerce muito bem feito, muito bem Uhum. estruturado, seus filhos vão levantar as paredes, Sim, né? E as paredes são eles que têm que levantar. Horas, pode ser que a parede caia, sim. né? Mas pode ser que não, depende do alicerce. Porque se o alicerce for bem construído, com diálogo, com partilha, com respeito, Uhum. com compreensão, né? Aí sim pode ser que dê certo. Depende de você. E aí, esses dias eu tive uma... Agora, semana passada, né? Meu filho tá com uma namoradinha nova e ele chegou em casa e eu sou meio ciumento, né? E ele chegou em casa e eu cheguei em casa, ela tava lá e ele apresentou: ó, pai, esse aqui, né, minha namorada, esse aqui é meu pai. E eu só falei assim: olá. E entrei, né? Quando ele chegou, ele foi levar ela embora. Quando ele chegou, ele falou assim: por que você não foi simpático com ela? Uhum. E eu falei, sei lá, não fui. E ele falou assim, é o mínimo que você poderia ser, porque Uhum. foi isso que você me ensinou, É. né? Tomou um soco na boca do estômago. E é sobre isso, né? Sim. E aí, no fundo, óbvio que doeu em mim também. Eu falei, Aham. caramba, né? Poderia pelo menos ter falado, olá, tudo bem, né? Mas o que leva a isso? Você perceber, cara, o alicerce que eu construí foi legal. E se ele tá tendo essa consciência, ele guardou o meu ensinamento. Sim. Né? Assim como eu já errei também, né? Eu não sou pai perfeito. Mas a gente fala, cara, vale a pena. Então eu dei a ele essa liberdade de poder chegar em mim e falar, cara, você errou. Uma né? boa estrutura, né? Sim. Que nem eu tenho 2 filhas e já sou vó, viu, gente? Então, Então, a minha primeira filha, ela tem 20 anos. E aí ela, que nem você falando da namorada, aí eu passei por uma situação que só tava eu, ela e a minha outra filha. Então, eu sentava na mesa e falava, vamos reunir, vamos decidir isso daqui, né? Na multidão do conselho, a sabedoria. Então, vamos ter sabedoria para resolver. E aí ela trouxe, ela falou, mãe, tô namorando. Eu falei, traga ele. Aí eles veio, ele todo, né, acanhado, hoje eles são casados, tudo. E eu, toma conta da minha filha. E ele ficou todo assim, assustado, porque a gente dá uma boa base. E quando a gente pega uma filha e entrega para uma pessoa cuidar, para ele ser um casal, né, tem que ter o respeito ali. Sim. Então, eu trouxe ele na mesa e conversei com ele, né? Na mesa. Na mesa. E aí, ele comprou pizza. Até hoje, ele fala, minha sogra é muito brava. Mas por quê? Porque eu queria passar algo pra ele assim, olha, eu cuidei dela até agora. Agora é com você, cara. Você vai ter que cuidar dela. Sim. Eu dei comida, eu dei alimento. Ela tem 19, 20 anos. Agora é a sua função. Sim. E eles têm uma menininha, né? E eles cuidam muito bem. Aí eu fiquei só com a de 15. E a de 15, até hoje a gente não tem uma mesa muito grande, né? Diminuiu a mesa. Mas é interessante que toda sexta eu falo assim pra ela, hoje é dia, né? Que a gente vai num shopping aqui em Campinas. Eu falo, vamos lá no shopping. Hoje, toda sexta, vamos lá. Aí ela fala, vamos, mãe. Aí ela compra lá o japonês dela. Eu compro o meu suco, o meu refrigerante, né? E tomo e toda sexta. Então, a gente criou ali uma união entre eu e ela. Porque agora, a minha filha de 20, ela tem a família dela. Sim. Eu virei parente dela. Apesar de eu ser mãe, eu não posso interferir ali. Só se ela chama eu para conversar. Mas é interessante como ela desenvolveu a família dela. Ela não pede nada para mim. Só se ela estiver precisando mesmo. Porque eu já treinei ela para isso. Falei, agora é com você, filha. Vai viver a sua experiência familiar. E é bem legal isso, quando a gente cria uma base, Sim. mesmo que às vezes a gente foi disfuncional. Que a gente às vezes, né? Porque às vezes a gente erra. A gente né? erra. A gente vai aprendendo. Eu gosto muito daquela frase que você usa bastante, né? Que eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V, que diz assim, os pais não nasceram com manuais de instruções, é a mesma coisa os filhos, eu errei também. Então tá todo mundo sujeito ao erro. O grande problema é, tipo assim, é quando você percebe que você está errando e você continua errando. Né? Entende? Você não quer mudar, né? Você não quer mudar. Por quê? Porque, às vezes, sair da zona de conforto, quebrar um padrão dentro da sua vida dói, né? Mas, às vezes, é preciso, é necessário, para quê? Para que você saia daquele vínculo que tá afetando e adoecendo
a sua própria família, Sim. né? Por exemplo, eu vou trazer no caso da minha família, né? Criei ali no meu ambiente familiar disfuncional, meus pais são divorciados, fui criado pelos meus avós maternos, né? Uhum. Só que se eu fosse seguir o mesmo padrão da minha família, eu não iria conseguir constituir a minha própria família, né? Ou seja, eu iria repetir um padrão e a cada vez mais eu ia me adoecer e não ia conseguir seguir com ninguém. Sim. E eu acho interessante que quando nós olhamos para o que a gente entende como essa estrutura familiar, o quanto as pessoas falam assim, parece que eu tenho um dedo podre nas relações, né? Por quê? Justamente por causa disso. Aquela simbologia que a gente retira entre o pai ou a mãe, ou o cuidador ali, e a gente segue esse mesmo padrão e não consegue identificar. Por que eu só me relaciono com pessoas abusadoras, entende? Olhando, aí quando a gente, dentro da terapia, começa a olhar com isso com uma lupa, fala assim, mas espera aí, como foi a convivência entre você e seus pais? E a gente vê um padrão de um comportamento de um pai que era abusador, ou de uma mãe que era narcisista. E dessa forma, essa criança ela vai internalizando tudo aquilo e seguindo como rotina, né? Como parte do quebra-cabeça. Trava-língua. E olha que interessante, né? Porque o que eu percebo embora seja disfuncional ou funcional, o diálogo sempre... O diálogo. Sempre é a melhor saída para qualquer modelo de relacionamento, né? Seja de pais com filhos, seja de marido, esposa, namorados, noivo, amigos. A comunicação, né? Comunicação familiar é a chave. E às vezes a gente não tem tempo, né? Porque se eu procurar na minha agenda tempo, é escasso. Mas quando eu estou com eles, precisa ser tempo de qualidade. Sim, né? Parar sexta-feira, né? Parar, vai lá, conversa. Tudo, né? E como que é interessante. E a minha prole é grande, né? Hoje, cada um dos meus filhos já constitui as suas famílias. Só tenho 2 que estão comigo em casa ainda. Mas é interessante ver que bonito é a constituição dessa família, né? Que por mais que eu tenha não acertado todas as vezes, mas a maioria das vezes eu procurei estar muito presente com os meus filhos, ter tempo com eles, tempo de qualidade, né? E hoje é tão lindo ver os que estão casados ter uma estrutura familiar muito bonita, né? Deles terem essa dinâmica, de continuarem com essa dinâmica. Não, eu estou com a minha família, eu vou viajar, nós estamos juntos, vamos comer junto, né? E quando reúne a grande família, né? Que tá todo mundo, é lindo ver as conversas, né? São conversas maduras, conversas conscientes, né? Então isso é muito bonito, né? Sim. E acredito que é isso que nós esperamos, esses modelos de acerto. Né? A gente vai pautando, olha, eu errei aqui, mas eu vou acertar ali. Como eu disse, eu dava umas palmadas, hoje não acontece mais, né? O mais novo, o caçula, ele fala assim, agora eu sei que com você é só conversar que tudo resolve. Né? Parece a minha de 15. Então isso é legal, né? A gente perceber. E o que nós vemos hoje nas palestras e nas aulas que a gente vai dar nas escolas sobre qualidade de vida emocional, quando a gente conversa com o jovem, ele fala assim, eu queria que meu pai me ouvisse. Né? Eu queria ter essa conversa que eu estou tendo com você, com meu pai, com a minha mãe, né? E a gente percebe quanto isso tem faltado, né? E a gente já está assim, caminhando para os nossos finalmente, e eu queria muito, muito, muito deixar para você, pai, mãe, né? Para você que cuida, para você que cria, como o Rodrigo disse no início, nós temos tantas famílias hoje de modelos, né? Diferenciados. Não importa, né? O que importa é que você esteja aí presente, que você aprenda. Né? Você pai, você mãe, você cuidador, você não é mantenedor de toda a sabedoria. Não é. Você aprende muito com eles, né? Com seus filhos. Então, pare um pouquinho para escutá-los, pare um pouquinho para dar atenção para aquilo que eles pensam, pegue a opinião deles. Às vezes, quando você está sem saída, eles sabem a saída. Eles sabem o caminho. Né? Pergunte para eles, olha, qual é o melhor caminho a se tomar? E quando ele for até você, às vezes nem sempre é com palavras, né? Mas quando ele chegar perto de você, dê a atenção que ele merece. Escute-o. E se ele não quer falar, dê um abraço. Rodrigo falou do abraço. Quantas crianças reclamam, quantos jovens reclamam? Faz tanto tempo que eu não abraço meu pai, minha mãe. Né? E eu me lembro de um amigo muito querido que ele dizia assim,
especialmente para você que tem filha, tá? Não importa a idade que ela tem, sente ela no colo, né? Dê atenção para ela, porque ela sempre vai ser sua filhinha, porque se você não fizer isso, aparece um marmanjo lá fora que faz, e nem sempre ele sabe dar o conselho certo para o seu filho ou para sua filha. Então dê atenção, dê tempo de qualidade, dê qualidade para os seus filhos, porque eles precisam. E vocês, filhos, né? Também escutem os seus pais. Nós não somos ultrapassados, viu? Nós não somos o coroa, a coroa. Não, a gente também tem um pouquinho de sabedoria. Dê atenção para eles, ouça-os. Mesmo que às vezes você não queira seguir o conselho, mas escute, porque faz toda a diferença na sua vida, né? Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso se você escutar o pai, a mãe, aquele que cuida de você. Gabi, se você tivesse que falar aí, e eu quero pedir para sua filha, né? Qual o conselho que você daria para ela? Vou olhar aqui, né? Falar para as duas. Primeiro, que pai e mãe, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas uma mensagem aqui que eu falo é: conheça, se conheça. Tem até um grande mestre aí, né? Que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre você. E todo o conteúdo, né, que eu passei para elas foi um conteúdo para elas evoluírem. E se eu errei, fazer o quê, né? Fui disfuncional, mas hoje eu tô consertando algumas coisas, ajustando algumas coisas, através do quê? Da psicanálise, da terapia. E você que é pai, você que é mãe, você que é filho ou filha, vai fazer terapia. Se você precisa de alguns ajustes na sua vida, ainda dá tempo. O tempo tá aí e só depende de você conhecer a verdade sobre quem é você verdadeiramente. E é essa mensagem que eu deixo aqui para elas e para todas as pessoas que vão ver esse podcast. E o Rodrigo ainda não tem filhos, mas eu vou Rodrigo falar pro Rodrigo falar como filho, né? Que recado você deixa para nós pais? Bom, eu acho que, primeiramente, ouçam seus filhos, né? As crianças estão exigindo muito disso. As crianças querem ser ouvidas e nenhum assunto é bobo. A gente traz bastante isso dentro da clínica, né? Às vezes essa criança quer falar sobre panela de pressão, né? E você fala assim, mas o que tem a ver tudo isso? Às vezes é essa pressão pelo qual você está depositando em cima do seu filho. Só que, assim como uma panela, ele ainda não sabe lidar com aquilo que ele está sentindo, né? A construção do diálogo, a construção do caráter, a construção de quem aquela criança vai ser, vai depender de vocês. E como a gente traz bastante aqui, vocês vão errar, vocês vão acertar, mas o mais importante de tudo é o quanto você quer que essa criança seja lá na frente. De qual forma? Independente, né? Essa criança, ela precisa crescer, então, pais, vamos deixar essas crianças crescerem, essas crianças precisam de aprender o que é certo, o que é errado. De qual modo? Um modo que eles consigam enxergar tudo isso, né? O modo onde a gente não tenta colocar eles dentro de uma gaiola e fala assim, não, vocês não vão sair daqui não, vocês são meus, né? Por quê? Porque a gente vai a cada vez mais dificultar com que essa criança voe. E se essa criança começar a criar bloqueios para voar, elas vão ser crianças doentes, né? Crianças que vão ter uma dependência emocional muito grande. Verdade. Né? E você, filho, não se restrinja a falar com seus pais, tá? Às vezes, eu costumo dizer que às vezes é preciso ter conversas difíceis, mas são necessárias. Se você tá com vontade de dizer algo para os seus pais, diga. Você vai encontrar o momento certo para tudo isso, mas não deixe de falar. Viu? Como filho. E olha que interessante, né? Tem uma canção de um amigo meu que ela diz assim, só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo temos para respirar. Né? Então não vamos perder a oportunidade. O amor é aquele que constrói, é o bálsamo das nossas feridas, principalmente das nossas feridas emocionais. Que nós possamos falar mais vezes para as pessoas, né? Que nós a amamos, que elas são importantes, que elas têm valor na nossa vida, que ela passou e deixou uma história, porque ninguém passa por nossa vida sem deixar uma marca. Sim. Né? E às vezes a gente esquece de ser grato por essa marca de amor, por essa marca de carinho, né? E isso também nos transforma em pessoas, mais do que famílias, mas pessoas na nossa intimidade como pessoas funcionais.
né? Eu escrevi um textinho aqui que eu acho muito interessante e eu queria compartilhar com você que nos acompanha e com os meus colegas que estão aqui. Famílias funcionais tendem a criar um ambiente de apoio, de crescimento, de bem-estar emocional para todos os seus membros. Já famílias disfuncionais podem resultar em um problema na autoestima, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde mental e emocional, entre outros desafios que nós vamos encontrar no caminho. Uma intervenção terapêutica, como, por exemplo, a terapia familiar, baseada na psicanálise ou em qualquer outra abordagem, pode ser valiosa para a sua família se tornar uma família muito mais funcional. Essas terapias podem ajudar a identificar padrões de comportamentos amorosos, explorar as raízes desses padrões e desenvolver estratégias para promover mudanças positivas e tornar a sua família uma família muito mais dinâmica e muito mais funcional. Queridos, mais uma vez, para todos, mais uma vez quero agradecer a presença de vocês que abrilhantam o Psicotalk, né? Esse é só o segundo de uma série que vem aí. Legal. Aliás, o pessoal tá com ideia boa aqui, viu? Você que tá em casa. Eles querem gravar na praia, eles querem gravar na cozinha, né? Então, e o Ricardo cozinhando pra nós. Pra todo mundo, porque cozinhar é memória afetiva pra mim. Isso, lá, tá vendo? Então você não perde aí, nos acompanhe. Quero te pedir, curte esse vídeo, compartilhe, mande pros seus amigos. Eu tenho certeza que vai abrilhantar também as famílias que nós temos aí, né? Para você que nos acompanha, que está conosco, um grande beijo, muito obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rodrigo. Ricardo. Até o próximo Psicotalk. Tchau, gente. Tchau.